Olá a todos, meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou engenheiro de desenvolvimento de negócios na Siemens, na área de indústria digital, mais especificamente no segmento de máquina-ferramenta CNC. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar palestrando no dia de hoje, na Engie Brasil 2021, e hoje eu vou apresentar para vocês quais oportunidades de aprendizado vocês têm acesso com o CNC da Siemens, tá certo, pessoal? Então, a minha ideia aqui hoje é estar apresentando para vocês desde o conceito básico do que é um CNC, da onde ele surgiu, com qual intuito, até ferramentas mais avançadas e recursos presentes no CNC da Siemens que visam, atender e facilitar a vida dos operadores e programadores CNC, tá bom? Então é um prazer ter todos vocês aqui hoje presentes e espero que vocês aproveitem. Então, pessoal, quando a gente procura pelo termo CNC, o que significa essa sigla, né, CNC? Essa sigla ela vem de comando numérico computadorizado, que nada mais é do que um sistema que controla movimentos de máquinas, tá? E ele faz isso através da interpolação direta, né, de eixos de máquina, e ele vai interpretar isso a partir de uma instrução codificada, né, feito em um computador, né? Nesse caso o computador é o CNC, que recebe essa instrução e ao mesmo tempo ele vai lá e executa isso de uma forma com que a máquina entenda qual posicionamento, né, qual interpolação do eixo precisa ser feita para posicionar ali uma peça dentro de uma máquina, por exemplo, e realizar uma usinagem ou um torneamento, ok? E a partir do CNC nós temos a possibilidade de controlar múltiplos eixos de máquina, né? Então a gente consegue, a partir de um único computador, fazer esse controle de movimento em diversos eixos, tá? Então a gente já vai ver mais para frente, mas a gente tem alguns tipos de máquina específico, né? Que eles trabalham em planos distintos, né? Planos bidimensionais ou tridimensionais, e a partir do controle de movimento desses eixos e que a gente consegue estar fazendo o posicionamento, né, das ferramentas para a partir de então fazer a usinagem, né, de uma peça bruta e transformar ela em uma peça acabada, tá? E como o CNC faz isso? Ele faz isso através de uma lista de comandos, tá? Então, igual a gente acabou de ver anteriormente, essa lista de comandos ela vem através de uma instrução codificada, né, em um código com uma linguagem muito bem definida, que é o que a gente chama de código G, ok? Então, a base de programação do CNC é o código G, que nada mais é do que uma linguagem de programação que vai interpretar, né, essa linguagem em instruções para a máquina executar. E o CNC, o conceito de CNC, ele surge desde a década de 1940, tá? Com o advento do NC, que é o comando numérico aqui, né, a tradução dessa sigla, e ela foi desenvolvida pelo MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology. Então, observem desde já, né, a importância que a academia tem no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, essa ferramenta que é amplamente utilizada nos dias de hoje para processos de manufatura industriais, ela foi desenvolvida inicialmente, né, dentro de uma universidade nos Estados Unidos, que desenvolveu essa tecnologia, né, então lá da década de 40, remonta desde os tempos lá da Segunda Guerra Mundial, e ela era uma tecnologia inicialmente rudimentar, então utilizava, né, fitas perfuradas, porque até então não se teve um desenvolvimento, né, da computação tão avançado. E conforme esse desenvolvimento aconteceu, nós migramos, né, as nossas tarefas computacionais, operações matemáticas mais complexas para o computador, também o NC ele se transformou, né, no CNC, que também traz os artifícios, né, da computação, somado ao NC, que é justamente essa forma de controle, né, o controle numérico. E a partir de então, atingiu-se esse objetivo de confecção de peças mais complexas, tá certo? Então, com uma operação computacionalizada, nós permitimos uma maior, né, um maior leque de possibilidade para estar fazendo, né, estar produzindo peças mais complexas, né? Então, uma das grandes vantagens do CNC, além de produzir peças mais complexas do que aquelas produzidas de forma manual, é também manter uma padronização da produção. Então você consegue
produzir um volume muito grande de peças, né, uma quantidade muito grande, e todas elas vão estar muito bem padronizadas, que é o que a gente chama de produção seriada. Então a gente consegue ganhar, né, também a produtividade nesse aspecto. Então, ao invés de nós termos um operador que vai fazer a operação manual, peça a peça, a gente já ganha agora, né, um equipamento, um computador, que consegue executar isso de uma forma automática, seriadamente, né, de forma seriada, peça após peça. Tá? E além disso, né, um terceiro ponto muito benéfico do CNC é a sua precisão. Então essas máquinas elas são desenvolvidas, né, as máquinas CNC, com um objetivo de, então, produzir peças complexas, né, ter uma padronização e, além disso, ela ter uma precisão muito grande. Então, nós não queremos que as peças que são produzidas elas sejam diferentes entre si. Elas precisam ter uma precisão, né, um nível de tolerância baixo, para que as peças elas sejam similares umas às outras. E, assim, aproveitar muito dessa tecnologia que foi desenvolvida com esse intuito, tá? De estar produzindo peças, né? Então a gente já vai entender um pouco melhor como isso funciona do aspecto da tecnologia. Tá? E hoje em dia, né, o que tem mais de avançado de programação é a integração com sistemas CAD/CAM. Então, para quem não conhece, esse sistema CAD é o desenho auxiliado por computador, em que você consegue vir fazer um desenho técnico a partir de um computador, né? E o CAM ela é a versão para manufatura do CAD. Então, é a manufatura auxiliada por computador, em que você consegue desenhar uma peça tridimensionalmente e depois importar isso dentro de um CNC e ele já gera automaticamente a lista de comandos, né, igual a gente comentou anteriormente, a programação que vai executar em uma máquina ferramenta dentro do CNC. Tá bom? Então, em linhas gerais, é esse o conceito de um CNC. E agora vamos para entender como funciona a malha de controle, tá, de um CNC. A gente tem que parar para pensar também que o CNC é um sistema de controle, né? Então exige uma certa realimentação ali para a gente interpretar os dados de máquina, né? Então o posicionamento dos eixos dentro do nosso computador para realizar um ajuste, né? Ali uma compensação de erro, né? E assim fechar a nossa malha de controle e transformar o nosso processo em um processo automatizado. Então o primeiro elemento da nossa malha, como vocês podem esperar, é o nosso controlador aqui, né? O nosso CNC, que ele pode ou não ter uma tela integrada, né? Então, a maioria hoje em dia possui essa tela integrada, em que você consegue estar visualizando a sua programação, no caso do CNC Siemens, até mesmo durante a programação, tá? Então, com artifícios de simulação também integrados. Aí, daí depois a gente passa para o sistema de servoacionamentos, que vão fazer o controle de servomotores, tá? Então, aqui no caso, nós trabalhamos com servomotores porque eles possuem uma precisão muito grande, tá? E mais uma vez, a gente precisa dessa produção para a gente garantir um nível de qualidade, né? E nível de similaridade muito grande entre as peças que nós estamos produzindo em série, tá? Então, a gente precisa ter um sistema confiável de servomotor, então um servomotor que atenda às características mecânicas e elétricas da minha máquina, e ao mesmo tempo um sistema de acionamento que consiga fazer o acionamento desses motores de forma adequada para movimentar os eixos da minha máquina. Tá? Então, dentro das nossas máquinas CNC, nós vamos ter dois tipos basicamente de motores, né? O servomotor, que faz o posicionamento dos eixos, tá? E um motor eixo árvore, que a gente chama também de spindle, né? Que vem da língua inglesa, que ele nada mais é do que um motor que pode ser analógico, né? E que ele faz a rotação ali ou da peça ou da ferramenta, né? Então, da peça no caso do torneamento ou da ferramenta no caso do fresamento. Então, para fechar nossa malha, nós precisamos de sistemas de medição que consigam, né, fazer a leitura do meu posicionamento de eixo, tá? Então, para garantir que eu estou posicionando meus eixos no local correto, assim como também acessórios, né, para realizar ajustes. Então, por exemplo, corrigir ou alterar uma velocidade de avanço, ou até mesmo rotação do meu eixo árvore, né? Então eu consigo ter aqui também manivelas, né, que podem ser fixas ou móveis para eu estar interagindo ali com o meu sistema de controle. Então, em linhas gerais, essa é a malha de controle, né, de uma máquina CNC. E observem que a Siemens, né, ela está presente em todo esse portfólio, tá?
Então, no desenvolvimento de máquinas, né, aquisição de máquinas, a Siemens ela providencia todos esses produtos, tá? Para o fabricante, né, que fabrica essa máquina, ter os seus produtos ali dedicados para essa função e os produtos com a tradição e confiabilidade que a Siemens tem a oferecer. Então, vamos entender, conhecer, né, para muitos, quais são os principais tipos de máquinas-ferramentas, né? Então, e por que elas são distintas entre si. Então, quando a gente está falando de máquina-ferramenta, geralmente a gente está falando de um torno, né, ou de uma fresa. Então, lembram quando eu falei lá no começo que o CNC ele vem com o advento de proporcionar uma automação maior de um processo produtivo? Então, o torno, né, inicialmente é um torno mecânico, ele era um sistema mecânico que exigia a necessidade de um operador e operando, né, o posicionamento ali da minha ferramenta, tá, e da minha peça para garantir, né, realizar um processo de usinagem. Só que, como é de se esperar, quando a gente tem um processo manual, a gente não consegue atingir níveis de qualidade, então níveis de precisão, né, que são necessários para um ambiente industrial, para uma produção seriada. Tá? Então, a grande distinção entre o torno e a fresa é que no caso do torno a gente vai estar trabalhando no eixo XZ, né, sendo X o diâmetro, né, então da minha peça, ou como a gente pode chamar, o raio, né, excêntrico, né, então a gente vai estar operando ali a partir de um centro e radialmente a esse centro, tá ok? E o eixo Z, que vai ser a profundidade da peça, tá? E no caso do torno, quem vai estar rotacionando aqui no caso é a minha peça, né? Então meu eixo árvore ele vai estar, a minha peça ela vai estar fixada no meu eixo árvore, que pode ser um motor assíncrono, né? Que vai estar rotacionando ali o tempo todo a uma velocidade específica, tá? Para então fazer o processo de usinagem em cima dessa peça, né? Então no caso a minha ferramenta fica parada e a minha peça ela fica rotacionando na velocidade nominal do meu eixo árvore, tá? Já no caso da fresa, né, a gente pode trabalhar nas 3 dimensões, né, ou nos 3 planos, né, então x, y, z, a gente pode estar trabalhando tanto no XY, quanto no XZ, quanto no YZ, tá? E então, nesse caso, na fresa, a gente tem a ferramenta rotacionando, enquanto a nossa peça fica parada, tá? E nós vamos ter variações de fresa, né? Então, por exemplo, as fresas horizontais, fresas verticais, que vão atender propósitos específicos, dependendo da nossa operação, do que é necessário ser fabricado a partir da máquina em específico. Tá? Então, apresentado para vocês, né, esses dois tipos de máquinas-ferramenta que são muito comumente utilizados, né, em que a gente tem essa distinção conceitual, tá, da diferença de cada uma delas. E vocês vão ver também futuramente, né, em que cada uma delas vai ter uma função específica. No caso do torno, como a gente está trabalhando com a peça rotacionando, é muito mais fácil nós fazermos contornos circulares do que numa fresa, por exemplo. E já a fresa ela vai ter uma facilidade muito maior para fazer ranhuras, né, então canais, algo que no torno é um pouco mais complicado, né? Mas a gente também tem tornos com ferramentas acionadas, então que a gente consegue fazer a troca de ferramenta por uma ferramenta de fresamento, tá? E também comandos dentro do CNC Siemens, que nós conseguimos ali orientar a minha ferramenta para fazer certas funções que não seriam possíveis em máquinas convencionais, tá certo? O CNC Siemens, pessoal, ele vem com um conceito muito interessante, que é esse conceito NURBS, e que ao invés dele fazer o processamento ponto a ponto, né, então quando a gente está desenvolvendo um programa, uma lista de comandos, né, para a minha máquina CNC, a gente vai passar comando bloco a bloco, né, então a gente parametriza isso a partir de coordenadas, né, do eixo cartesiano. E quando a gente passa isso ponto a ponto, né, comum é de se esperar que nós tenhamos pequenas mudanças bruscas de direção, quando a gente tem uma transição de um ponto para o outro. E a partir do conceito NURBS, né, o CNC da Siemens, o que ele faz? Ele gera um polinômio matemático a partir desses pontos, que permite, então, ao nosso computador, ali, o nosso CNC, a entender, né, interpretar a partir desses pontos
qual é a trajetória que a minha ferramenta deve fazer e então transformar esse caminho, que seria um caminho marcado por mudanças bruscas de direção, né, então segmentos de reta, e transformar eles em uma curva, tá? Então em um movimento muito mais suave. E aí a gente entra nesse conceito NURBS, né? Então o CNC da Siemens ele utiliza a geração desse polígono, tá? Para gerar essa curva de trajetória de ferramenta e evitar esses pequenos erros que podem ser causados ali durante uma usinagem por conta dessas mudanças bruscas de direção ou até mesmo a geração de pontos falsos, tá bom? Então essa já é uma das vantagens que a gente encontra dentro do CNC Siemens, e isso impacta diretamente também em um outro conceito, que é o conceito de look ahead, né? Então a nossa ferramenta ela se antecipa ao movimento que ela precisa estar realizando, tá? Então você tem uma capacidade de leitura à frente, né, limitada dentro do CNC. Você consegue interpretar até um certo nível ao longo do seu programa qual é o próximo movimento a ser realizado. E a partir do momento que a gente consegue descrever uma curva a partir desses pontos, a gente não precisa ter uma capacidade tão longa de look ahead, porque a informação necessária, né, ela já foi amostrada de forma que você consiga manter o padrão da trajetória sem fazer o processamento ponto a ponto. Então, mesmo com um parâmetro de look ahead um pouco menor, uma capacidade de leitura à frente um pouco menor, você consegue, ao mesmo tempo, interpretar o movimento da ferramenta e transformar isso de uma forma que a sua máquina consiga fazer um perfil de usinagem, né, conforme os contornos sejam, o contorno exige, tá? Então, a partir desses dois conceitos, tanto o conceito NURBS da geração de um polinômio matemático, que vai gerar uma curva, quanto do look ahead, a gente consegue gerar, né, essa característica de precisão elevada que nós temos dentro dos controles CNC da Siemens. E um outro detalhe também é qual é a quantidade mínima, né, vamos colocar assim, que a gente consegue fazer de precisão, né, qual a quantidade mínima de precisão que nós conseguimos atingir dentro desses eixos de coordenada, né? Então é comum nós ouvirmos dentro desse segmento de negócios o conceito de interpolação a nível nano, né? Então uma precisão nano, uma acurácia de nível nano. E nada mais é, né, do que você pegar um eixo de coordenadas e obter ali uma precisão a nível nanométrico, né? Então 10 elevado a menos 9. E já no CNC Siemens nós trabalhamos com um nível de precisão picométrico, né? Então 1000 vezes melhor do que uma simples precisão nanométrica, tá? E é esse modelo que a gente chama de 80-bit nano FP. Tá? Então observem aqui pela imagem que nós vamos ter uma transição muito mais suave, ponto a ponto, dentro do meu eixo de coordenada, do que se eu tivesse, né, uma precisão muito menor, como é o caso ali da precisão nano. A partir do momento que eu consigo atingir uma precisão muito maior, eu consigo alcançar a qualidade, né, da minha superfície de acabamento muito melhor, porque o meu processamento ele consegue ir muito além do processamento convencional. Então é assim que a gente obtém essa qualidade ali da nossa malha de controle, um processamento até 1000 vezes melhor quando comparado à interpolação nano convencional. E o que isso significa na prática, né? Isso significa uma precisão muito maior nos cálculos da malha de posicionamento, né? Então eu evito pequenos erros de ajuste, pequenos erros de precisão ao longo da trajetória da minha ferramenta. Então dessa forma eu consigo garantir uma qualidade de acabamento e um controle muito mais otimizado para estar realizando os perfis de usinagem que são necessários, né, durante a produção de uma peça. Tá? Em outras palavras, né, mais precisão se traduz em mais qualidade. E outro ponto muito interessante, né, que vai vir para alavancar o potencial dessa tecnologia, que já é uma tecnologia muito eficiente, muito empregada através das indústrias ao redor do mundo, é a digitalização. E ela vem com o intuito de aumentar cada vez mais a produtividade dessas produções seriadas, né, e também aumentar a qualidade.
E como faria isso, né? Então, através da digitalização dos meus dados, tá? Então, a partir do momento que eu tenho controle do que está acontecendo na minha máquina, o que está acontecendo dentro da minha máquina, eu consigo prever possíveis erros, né? Eu consigo simular antes o processo que eu desejo fazer e entender, né? Interpretar, visualizar o que de errado poderá estar acontecendo, poderá vir a estar acontecendo, ou até mesmo evitar algo que já estava pré-condicionado a acontecer, né? Então, por exemplo, a partir da digitalização, eu consigo analisar os dados da minha máquina, então verificar se está acontecendo algum sobreaquecimento de motor e já fazer uma correção prévia à minha produção, ou até mesmo se eu tenho algum ajuste necessário a ser realizado antes de inicializar a minha produção, que vai impactar diretamente, né, na minha qualidade e na produtividade no final do dia. Tá? Então, com a digitalização, o que a gente objetiva, né, é reduzir o tempo de lançamento de produtos. Né? Então, quando a gente tem ali uma fábrica de usinagem, né, que está produzindo, por exemplo, uma linha de montagem de um carro, e a gente tem um projeto que está restrito ali na questão do tempo. Né? Então a gente precisa garantir, reduzir ao máximo o tempo de preparo dessas peças para estar disponível, né, para essas peças estarem disponíveis para o lançamento, por exemplo, de um novo produto. Tá? Então, a partir do momento que a gente obtém essa produtividade, se você consegue economizar em uma única peça ali, questão de segundos, né? Quando a gente está falando de uma produção seriada, a gente converte esses segundos, né? Eles vão se acumulando e no final a gente vai ter horas, talvez dias ali de tempo economizado para um projeto grande, como é esse exemplo de um lançamento de um veículo novo. Tá? A gente tem uma flexibilidade maior também quando a gente está trabalhando com esse tipo de máquina, né, e esse conceito de digitalização, porque a gente consegue deixar o nosso processo mais flexível a ajustes que podem ser realizados. Então, se no começo da produção a gente conseguiu notar algo que não está sendo feito de uma maneira otimizada, você consegue analisar isso e otimizar isso no meio do processo, por exemplo, para garantir uma qualidade ainda maior do processo produtivo ao longo dele todo, correto? E no final a gente vai ter, né, um aumento de eficiência. Então, a partir da análise de todos esses dados, a gente consegue evitar tempo de máquinas paradas, consegue evitar o desperdício de recursos, né, seja o tempo, um dos nossos recursos mais preciosos, como também recursos físicos ali, matéria-prima de produção, que poderiam estar sendo desperdiçados se você não tem esse controle, né, esse domínio todo do ambiente dentro da máquina ferramenta. Ok? Então, esses são alguns dos desafios que a gente tem aqui. Né? O que a digitalização ela se propõe a fazer? É você entender o que de fato está acontecendo dentro da sua produção. Então, o que está acontecendo ali dentro do processo produtivo? Você tem ciência completa, né, passo a passo? Você tem controle sobre isso? Não. Então, algumas variáveis elas são sujeitas a interferir no seu processo produtivo e uma vez que você tem o controle dessas variáveis, você consegue garantir que elas estejam todas em condições ótimas para garantir um processo produtivo muito mais eficiente. Né? O que está acontecendo dentro da sua máquina? Ela está realmente executando o programa do jeito que você idealizou? Né? A sua peça está saindo conforme o planejado, conforme os padrões e restrições de qualidade que são exigidos para esse tipo de produção? Né? O que acontece com a sua máquina, né, da interação dela com o chão de fábrica. Né? Então, se a gente tem um processo produtivo dependente da produção da minha máquina ferramenta, eu consigo, então, interpretar o impacto que isso pode estar me gerando, né, essa máquina parada, por exemplo, dentro do meu processo produtivo, e eu consigo corrigir isso de forma a garantir uma maior otimização do uso dessa máquina e garantir, né, evitar possíveis erros, possíveis paradas no meio desse caminho. O que acontece próximo da minha máquina? Então, eu tenho outros produtos de automação que eles estão conversando com a minha máquina, por exemplo, aqui um robô de manuseio que faz o carregamento e descarregamento de peça. Isso está sendo levado em consideração. Eu consigo ter controle sobre essas variáveis, eu consigo verificar se o meu robô ele de fato está fazendo o trabalho dele, garantindo com que essa troca esteja sendo executada de forma correta e da melhor forma possível, da forma mais ágil. Né? A programação disso tudo está sendo realizado da forma mais ágil e mais produtiva possível.
E por fim, né, o que está acontecendo ali dentro da máquina. Você consegue estar verificando, atestando se a sua qualidade está de fato atingindo a precisão ali, o nível necessário para estar desenvolvendo, né, para estar continuando ao longo desse processo produtivo. Então a digitalização ela pega todos esses exemplos que a gente acabou de comentar e te fornece, né, te dá o controle sobre essas dúvidas, né, esses pontos de questionamento que você pode ter durante um processo produtivo, que podem impactar ao longo de uma produção. Então a digitalização, a gente já vai ver um pouco mais em detalhes, ela consegue otimizar custos e recursos, né, como por exemplo o próprio tempo aqui, de forma a garantir uma produtividade e uma qualidade de entrega cada vez maior. Então, falado um pouco sobre o conceito do CNC, esses são os CNCs que a Siemens tem a oferecer. Então, nós temos 3 linhas de mercado, né? Então, o mercado de entrada seria o Sinomeric 808D Advanced. Ele está limitado, né, pelos números de eixos interpoláveis dele, mas ele também consegue fazer o controle de máquinas convencionais, né? Então, tornos e fresas, né? Então, fresas de 3 eixos ali e tornos também. E você também consegue ter um controle ali de alguns eixos não interpoláveis, tá? Quando a gente vai para o 828, a gente consegue ter um sistema operacional mais avançado, que é o mesmo sistema operacional da nossa linha de alto nível, né, que é o 840D. Você já consegue ter mais funções disponíveis, né, na programação, na execução desses programas dentro desse CNC, né? Então a gente vai aqui dentro de uma escada e aperfeiçoando cada vez mais dentro dessas linhas qual o condicionamento que cada CNC tem a oferecer. Então, dentro do CNC 828D, que é a nossa linha intermediária, você vai conseguir um número maior de eixos interpoláveis e também de eixos não interpoláveis. Tá? Então, aqui a gente está falando de máquinas no conceito 3+2, tá? E também você vai conseguir ter um controle maior ali a partir da CPU interna, né, do PLC do CNC, controle de motores, né, periféricos ali, então bombas, compressores, esteiras, tá, que estão envolvidas junto desse processo. E já no nosso CNC 840D, nosso CNC para o mercado de mais alto nível, a gente vai ter diversas funções por padrão básicas, né, que foram habilitadas dentro desse novo sistema operacional, que é o Sinomeric Operate. Então a gente tem uma operação mais voltada para projetos específicos que exigem um alto nível de precisão, tá? Então eixos aqui no caso de fato máquinas 5 eixos específicas, né? Então com mesa rotativa, que é muito utilizada nos verticais aeroespacial e automobilístico para produção, né, de peças específicas, tá? E uma quantidade muito maior de eixos interpoláveis e também de eixos não interpoláveis aqui. Tá? E agora, né, abraçando esse conceito de inovação e digitalização, a gente tem também o Sinomeric One, que vem para substituir o 840D como nosso novo produto top de linha. Tá? Então ele vai ser um CNC com um gêmeo digital nativo. Então você consegue estar visualizando em tempo real a produção do seu CNC num ambiente virtual. Tá? Então você consegue tanto fazer a simulação prévia à execução de um processo produtivo, como também está avaliando e está corrigindo a produção, né, o processo produtivo, a operação do CNC, em uma interface que reproduz exatamente a condição que a sua máquina está operando. Né? Então é o que a gente chama de conceito de gêmeo digital, além de diversas outras funções de digitalização que a gente vai ver a seguir. Tá? E onde vocês podem encontrar? Como vocês podem fazer parte de tudo isso? Como você pode aprender e estar em contato com esse tipo de tecnologia, até mesmo praticar uma programação CNC? Você consegue, através do nosso site chamado CNC4U, fazer o acesso dele, né, baixar o simulador chamado Sinotrem, que é o mesmo sistema operacional que eu comentei anteriormente, o Sinomeric Operate, para as linhas de CNC 828D e 840D. Com esse simulador, pessoal, vocês conseguem ter acesso a como se vocês tivessem uma máquina-ferramenta dentro do computador de vocês, tá? O simulador, ele simula o mesmo sistema operacional e a mesma operação que vocês encontram
de frente com a máquina, né, na operação da máquina, vocês encontram essa mesma interface ali no computador de vocês. Então vocês podem inclusive fazer uma programação offline da casa de vocês, praticar, né, entender peças específicas, então saber como fazer, praticar isso previamente, ou até mesmo finalizar uma programação de peça na residência de vocês, passar essa informação, né, esse programa, esse arquivo para um pendrive, por exemplo, e depois quando você tiver de fato na frente de uma máquina ferramenta, você faz o carregamento desse produto, desse arquivo, né, e você já coloca para executar. Então, se você já tiver acesso a essa plataforma, a esse simulador, você já consegue economizar tempo, ao invés de você realizar diversos ajustes na frente da máquina, ou então visualizar se a sua produção ela vai estar correta somente na frente da máquina, após alguns testes, você consegue se antecipar e ganhar tempo com isso. Você consegue fazer toda essa preparação de trabalho dentro do ambiente de simulação, né, dentro do simulador, validar se o seu programa está correto, fazer todos os ajustes necessários, otimizar o programa, se for o caso, e depois, quando você estiver ali na frente da máquina, ocupando o tempo de máquina, você só coloca ela para execução e você já tem a garantia de que está tudo feito da forma com que é esperado, tá certo? E qual que é o nosso processo aqui, nossa cadeia virtual, quando a gente está falando da programação através de CAD e CAM, né? O que a gente pode ganhar com esse tipo de tecnologia como um simulador? Você consegue verificar, por exemplo, se o seu programa ele trabalha sem colisão, ou se em algum momento, né, se você tentar simular ali um programa e verificar, você vai receber um alarme através do simulador, dizendo, olha, houve uma colisão, ou então o eixo está tentando se deslocar para alguma posição que não é devida, né? Ou até mesmo, né, quando ocorre a morte da peça, então você fez um equívoco ali na programação, em que custou ali a qualidade da peça, você consegue se antecipar a todos os erros, né, visualizar isso dentro do simulador, o simulador já te informa com os dados de alarme e com a correção necessária, você consegue fazer o ajuste dentro do programa e garantir que todos esses pontos eles estejam de acordo antes de você executar um processo e só verificar isso depois que você testou. Tá? E alguns pontos de otimização, igual a gente comentou, ver quanto tempo o programa está levando, se o programa está levando muito tempo, onde você consegue otimizar esse programa, onde você consegue melhorar o processamento para economizar esse tempo de programa, e como a gente falou, né, qualquer redução em um programa ela leva em um processo seriado numa redução de dias no final desse processo produtivo. Tá? Então, reduzindo, né, validando esse programa, verificando isso dentro do simulador, você economiza um tempo muito importante, né, que é um tempo de produção. E tudo isso está disponível gratuitamente dentro do nosso site, você pode testar, praticar e está disponível com essa ferramenta para você conhecer ou até mesmo programar, aprender essa programação junto com o CNC da Siemens, tá certo? Então a gente faz todo esse processo de desenvolvimento de programa, engenharia e teste da produção em um ambiente virtual. Então é isso quando a gente fala de gêmeo digital, essa é uma grande vantagem. Você consegue estar verificando, validando várias etapas num ambiente virtual antes de trazer isso para o meio real, em que a gente tem, né, cada minuto ali valendo dinheiro, tá certo? E depois você só mantém a produção no meio físico. Então a peça pronta ali, a questão de manuseio e troca de peça, tá certo? Então aqui a gente tem uma animação mostrando, né, o ambiente virtual. Isso aqui é um ambiente do Run My Virtual Machine, então você consegue ver como se a gente tivesse aqui um CNC operando, né, um programa, então está executando um programa, e ao mesmo tempo a gente tem um gêmeo digital da nossa máquina operando em paralelo a esse programa, né? Então você consegue ver tanto a partir do seu ambiente virtual, no simulador ali, qual é a operação da peça, né, ponto a ponto, consegue estar validando esses pontos, enquanto a peça está executando, enquanto a máquina está executando. Tá? Então, você garantindo, né, de forma prévia que a sua simulação está de acordo com o esperado, quando você executar vai ser exatamente a mesma coisa, porque você já garantiu que tudo está de acordo com o planejado, dentro do seu ambiente virtual, antes de trazer isso para o ambiente real. E vamos entender melhor, né, como a digitalização ela funciona, tá? Quais são as grandes vantagens da digitalização para esse processo produtivo, essas máquinas tradicionais. Então,
Quando você tem um ambiente de simulação 3D, ou até mesmo de visualização de peça, você consegue ter uma noção empírica, uma noção prática do que você programou, sem precisar esperar para ver, né? Então você já consegue se antecipar ao que, se você comete algum erro de programação em uma linguagem mais baixo nível, você só vai verificar isso depois que você executou o programa, porque muitas vezes o erro está escondido, ou você não teve um feedback apontando onde o seu erro estava. Então, a partir do momento que você tem essa ferramenta de simulação, você não só consegue validar se o seu resultado final está correto, como também se não tem nenhum erro, né, ao longo do programa que pode estar causando ali alguma condição de erro, né, algum alerta, está gerando algum alerta que interrompa o seu processo produtivo. Okay? E sem contar que fica algo muito mais intuitivo para um programador, para um operador, estar visualizando, né, em 3D, então ter acesso a essa forma abstrata de visual é muito mais vantajoso do que simplesmente linhas de código que não traduzem informações práticas nenhuma para ninguém. Tá? Outra facilidade de operação dentro dos CNCs da Siemens, né, isso aqui entra dentro de uma linha específica, é a operação multitouch, então você consegue não só operar a partir das teclas, né, então, que podem ser mecânicas ou por membrana, né, ou até mesmo pelas soft keys, você consegue agora, né, tá interagindo então com uma tela capacitiva dentro do seu programa ou resistiva e tá visualizando, tá manuseando ali esse sistema como se fosse um smartphone aí que já é do contato de todo mundo, né? Só que com toda a preparação para um ambiente industrial, né? Então, isso não pode ser deixado de lado. Essas telas elas precisam ser robustas para estar operando dentro de um ambiente industrial. Então, qualquer tela dessa ela precisa estar muito bem protegida contra o ambiente ao seu redor. E a vantagem é que você tem uma operação já conhecida, né, um manuseio muito facilitado, ao invés de você ficar operando a partir de botões. Né? Então, aqui você já consegue, de forma mais intuitiva, fazer uma rotação de peça, visualizar algum ângulo em específico, simplesmente a partir da utilização do touch. E como é de se esperar, né, como a gente está na era da informação, a gente consegue pegar esses dados de máquina, né, então isso é um dado muito importante quando a gente está tratando de digitalização, é ter acesso a esses dados e a partir desses dados gerar informações úteis. Né, então você consegue criar ali um dashboard, né, uma tela de visualização que vai estar te mostrando, por exemplo, a operação da sua máquina, você consegue abstrair ali uma metodologia de OEE, você está validando a produtividade da sua máquina, a produtividade do operador em frente à máquina, e com isso, né, no final do dia, alcançar uma produtividade maior para o seu processo produtivo. Então, nós temos acesso a esses dados, geram, né, informações, geram insights suficientes para que você consiga fazer melhorias, aprimoramentos dentro do seu processo produtivo e ganhar vantagens, né, competitivas frente à sua concorrência. Então, outra facilidade é a visualização dos processos. Né? Então, você pode tanto estar visualizando esses dados na tela, né? Então esse recurso a gente já viu um pouco em detalhes quando a gente estava falando da simulação 3D, mas você consegue também salvar todos os documentos e dados de trabalho dentro do seu CNC, como também está visualizando, né? Então a cota da sua peça para estar fazendo alguma validação física ali na hora, um manual, tá? Em que você precisa estar consultando algum dado, você consegue ter essa visualização integrada, ou até mesmo estar fazendo a importação de um contorno DXF, que você fez a programação a partir de um software CAD/CAM. Tá? E você consegue também, igual eu comentei, a partir de uma mídia externa de armazenamento, fazer o transporte desse programa, né? Então você consegue ter a facilidade de fazer uma programação offline, transferir esse arquivo para uma unidade removível, né, como um pendrive, por exemplo, e depois você só vem, importa esse programa e manda executar até mesmo diretamente dessa memória externa. Tá? E a mesma coisa vale vice-versa. Tá? Então você consegue também estar realizando programas em frente à máquina, fazer qualquer ajuste e depois simplesmente salvar nessa unidade removível para depois você ter acesso a isso. Tá? E todas essas funções também estão disponíveis dentro do simulador. Então você consegue ter uma integração
muito ampla entre a máquina, né, então o CNC de fato, e o seu sistema operacional simulado, né, a partir do simulador Sinotrem. Então aqui a gente tem um exemplo, tá, de como a gente pode estar acessando, né, esses dados. Né? Então você pode, por exemplo, estar acessando um manual ou até mesmo um desenho CAD/CAM, né? Então você consegue abrir esse arquivo, abrir o passo a passo dele, identificar as cotas e depois simplesmente fazer também a importação dos contornos desse arquivo. Você abre ele, seleciona, né, qual é o contorno de interesse que você quer que a sua máquina realize a usinagem, né? Então aqui nesse caso esse contorno, então você vai, seleciona segmento a segmento e o CNC ele já interpreta isso de uma forma com que a máquina consiga executar, tá? Já transforma isso dentro de um código, né, de uma lista de comandos que a máquina consiga executar e interpretar esses dados e no final, a partir de uma simulação, você consegue obter o mesmo resultado, né, que você teria ali dentro do seu CAM. Então você consegue fazer o desenho dentro de um software de CAD/CAM, como por exemplo o NX da Siemens, e depois somente vir aqui e importar esse contorno e já mandar a máquina executar esse contorno que você programou em um outro software sem nenhum conhecimento de programação em código G, por exemplo, tá certo? E outra ferramenta, outro recurso que o CNC da Siemens tem a oferecer para facilitar ainda mais essa programação é você fazer a programação a partir de ciclos parametrizáveis. Então, sem nenhum conhecimento ali, de fato, dessa linguagem mais baixo nível, que é o código G, você já consegue, a partir do preenchimento de parâmetros, né, tendo as suas informações em desenho e conhecendo o básico ali, os conceitos de usinagem, você consegue estar gerando um programa, né, a partir desses ciclos parametrizáveis, que eles vêm pronto dentro do CNC. Né? O CNC ele permite, ele providencia, ele disponibiliza alguns ciclos prontos, que simplesmente com o preenchimento de parâmetros, você consegue estar executando diversas funções, inclusive funções complexas, como, por exemplo, o cálculo de tangente ali, que se fosse realizado em uma programação mais baixo nível, ela seria muito custosa para um operador, né, muito difícil de estar sendo executada nessa linguagem mais baixo nível. Então essas são algumas vantagens ali que a gente tem disponível, e você tem, baixando o simulador, você tem acesso já a esse tipo de programação mais facilitado. Então mesmo sem ter conhecimentos, né, então em linguagem de programação código G, linguagem ISO, por exemplo, você já consegue estar realizando a programação e a prática dentro do CNC da Siemens, tá? E com isso você consegue também economizar tempo, né? Ao invés de você fazer uma programação a partir de linhas de código, você consegue ter uma programação visual, tá validando se o que você está programando está de acordo com o esperado e dentro da expectativa que você tem em relação ao seu programa, né? Então, se está de acordo com todas as cotas do seu desenho, se a peça está de acordo com o que era esperado ela ser produzida, tá certo? E algumas funções mais avançadas para usinagem, então quando a gente está falando do CNC Siemens, a gente está falando de alta produtividade, alta qualidade, são as funções Top Surface e Advanced Surface, que elas proporcionam, né, um aumento de eficiência muito grande e a garantia da qualidade da sua usinagem. Tá? Então, no caso da Advanced Surface, a gente vai ter esse triângulo de ferro, em que a gente tem 3 pontas, né? Então a qualidade de superfície, velocidade e precisão. E dentro de uma produção, né, de um programa, a gente vai ter diversas operações, então como por exemplo o desbaste, o pré-acabamento e o acabamento. E quando você configura nessas funções do Advanced Surface, você consegue pré-configurar a sua máquina para ela priorizar algumas dessas variáveis em detrimento de outras. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo o desbaste, né, a remoção do material de uma peça, o que você objetiva priorizar? Você objetiva priorizar a velocidade, porque você não está tão preocupado com a qualidade inicialmente, você só precisa remover o material bruto da forma mais rápida possível. Então você consegue pré-configurar a sua máquina para priorizar a velocidade do seu programa, tá? Já no pré-acabamento, você vai estar priorizando a velocidade e a precisão, porque você quer que você não pode danificar o contorno da sua peça, né? Então você também quer fazer um desbaste ali, um pré-acabamento, né? Então fazer a remoção do material
de forma mais ágil, né? Então, um pré-acabamento, preparar a sua peça para um futuro acabamento, e você vai priorizar ali tanto a velocidade da sua programação quanto a precisão, tá certo? E já no acabamento você precisa levar em consideração a precisão e a qualidade da superfície, porque o acabamento ele vai ser o ciclo final, né? Então a última camada da sua peça ali. Então você precisa garantir que a sua superfície tenha uma qualidade muito homogênea. E aqui a gente tem esse exemplo de uma peça de xadrez, né, um cavalo, em que mostra a velocidade que é possível atingir quando a gente está trabalhando com esses ciclos, né? Então observe que com o Advanced Surface a gente consegue atingir velocidades maiores, né? Uma usinagem muito mais suavizada, muito mais otimizada para garantir uma qualidade muito boa também. Então você consegue aliar tanto velocidade, então economia de tempo, como também uma qualidade de superfície elevada. Você consegue garantir que o seu processo, né, sua máquina, ela se autoajuste, né, ela se pré-configure dependendo da situação ali, da condição da operação que você está realizando. E já o Top Surface, ela garante, né, essa melhor qualidade de superfície e alta precisão de contornos. Então, quando a gente está trabalhando ali com essas superfícies, você não quer nenhuma ranhura nela, tá? Então, qualquer dano, né, seja por programação ou até mesmo pela mecânica da máquina, ele pode ser muito custoso e pode comprometer a qualidade da peça. Então, com essa função Top Surface, você consegue otimizar o seu programa para garantir que ele consiga ter essa qualidade de superfície cada vez maior, tá? Então essa Top Superfície, ela trabalha com esse novo compressor chamado CompSurf, que garante, né, essa precisão muito mais evidente, tá? Então, como a gente pode ver aqui pelos nossos exemplos, né, a gente não vai ter ranhuras, né, então não vai ter pequenas ocorrências na peça, e você consegue, a partir, por exemplo, de um ciclo de gravura que remove bem pouco o material, você consegue ter uma nitidez muito maior, por exemplo, na sua gravura, a partir de uma ferramenta de ponto de esfera também. Tá certo? Então, todas essas funções, elas objetivam uma melhor qualidade de superfície dentro da sua usinagem. E, mais uma vez, né, esses são os recursos e os benefícios que o CNC da Siemens tem a oferecer. Uma precisão muito mais elevada, tá? Então, podendo chegar até 1000 vezes melhor do que a qualidade nano, né, essa precisão nano. Então, com isso você consegue garantir uma precisão e um processamento muito mais otimizado, por exemplo, do que se feito, né, numa precisão muito reduzida. Você consegue alcançar níveis maiores de qualidade e produtividade. Como também os ciclos de transformação cinemática, tá? Você consegue estar transformando ali, operando dentro de um torno, você consegue fazer o fresamento, né, e furação em planos inclinados estáticos, tá? Então, como por exemplo aqui na superfície lateral, né, do torno, ou até mesmo na face frontal, tá? Então, esses ciclos de transformação, principalmente aqui no caso o transmite, você consegue estar fazendo operações que em um torno convencional não seria comum, tá? Você consegue, a partir de um plano inclinado, você consegue estar ali realizando essas operações e proporcionando com que a sua peça tenha as características desejadas com a precisão necessária, tá? Uma outra funcionalidade do CNC Siemens é a sua integração com braços robóticos, né, que no caso robôs de manufatura, que são muito utilizados para manuseio de peças, né, mas hoje em dia eles já possuem uma função até mais ampla dentro do processo fabril. Então você consegue ter toda a funcionalidade de visualização e diagnóstico diretamente do robô, diretamente dentro do seu CNC, e mantendo a mesma função de operação, tá? Você já consegue fazer a programação desse robô a partir do CNC e fazer com que ele também tenha, inclusive, características de usinagem, obviamente não tanto com a mesma precisão de uma máquina-ferramenta, mas você já consegue utilizar robôs, inclusive, para processos de usinagem. Tá? Então, esses são os níveis aqui, né, que o robô ele consegue estar operando, né? Então, quanto maior a integração do robô com o CNC, você consegue ter uma operação cada vez mais complexa desse robô. Então, a operação ali a nível de PLC e remota, né, é uma operação de conexão direta. Então, que você consegue fazer
a interface do seu robô e um diagnóstico da operação dele diretamente pelo CNC. E isso é possível graças a essa função do Sinumeric Integrate, que é um pacote de software dentro de operação, né, de produção do Sinumeric, que é o Easy Connect. Então você já realiza a conexão, a integração com o robô de forma facilitada a partir desse aplicativo, tá? E o segundo nível, que seria um nível de controle, né, um nível de PLC, você tem toda a operação desse robô a partir do seu sistema operacional do CNC. Tá? Então, numa interface que já pode ser conhecida dos seus operadores, e você consegue estar controlando não só a sua máquina-ferramenta, como também o robô que está integrado a ela. Né? E você também tem essa possibilidade de conexão a um PLC externo, né? Para estar fazendo esse nível de controle. E o nosso nível máximo aqui de integração entre o CNC e o robô seria a partir do Run My Robot, tá? Então que você consegue utilizar Run My Robot Machine, em que você consegue utilizar o robô para fazer processos de usinagem de fato, e não só manuseio e conexão, igual nós vimos anteriormente, tá? Então, com uma integração entre o NX e o VNCK, você consegue produzir um gêmeo digital do seu robô e ter toda a operação integrada, tá? Então, não somente a produção do CNC, como também a integração, você consegue trazer isso para o ambiente virtual e transformar, né, toda a sua produção ali, trazer tudo isso para o meio virtual e estar analisando a interação entre esses dois equipamentos, que até então não se conversavam, tá? Então, agora você consegue ter tudo na mesma interface e, mais do que isso, ter isso virtualizado para você operar, fazer diagnóstico e até mesmo controle de movimento a partir do robô, assim como também manuseio. E a gente entra aqui no final, né, então, no MindSphere, que é a nuvem da Siemens para a indústria. Tá? Então, a partir do MindSphere, ele é muito semelhante ao que nós temos hoje em dia nos nossos smartphones, né, então as nossas stores, né, para baixar aplicativo. Então, a gente também tem isso dentro da Siemens, que é o MindSphere. É uma nuvem de aplicativos para você utilizar recursos dentro do seu processo produtivo. Tá? Então, você pode, a partir dele, estar realizando o download de aplicativos da Siemens, como esses que a gente acabou de ver em relação ao Run My Robot, tá? Ou até mesmo voltados para a parte de operação da sua máquina-ferramenta, aplicativos desenvolvidos por clientes terceiros, tá? Aplicativos desenvolvidos pelos seus próprios clientes, usuários finais da sua máquina, aplicativos do SAP, e tudo isso vai estar conectado à internet, conectado à nuvem de forma remota. Então, a partir do momento que a gente tem a interação entre esses ambientes de TI e OT, a gente consegue estar convertendo isso, comunicando isso e digitalizando todo esse processo. Então, facilita muito o acesso à informação, geração de insight, analytics desses dados, tá? Para estar otimizando e aumentando a produtividade do seu processo produtivo. E uma vez que nós temos protocolos abertos, né, para comunicação, como por exemplo o OPC-UA, você consegue estar comunicando dispositivos de campo de diversos fabricantes e integrando eles dentro do seu ecossistema produtivo. Tá? E tudo isso garantido pela segurança exigida pelo ambiente industrial. Tá? Então, quando a gente está falando de indústria, a gente tem um requisito muito grande de confiabilidade e de segurança. Tá? Porque qualquer vulnerabilidade em qualquer um desses dispositivos, eles podem estar suscetível a uma perda de um processo produtivo, a parada de máquina, até mesmo a segurança do operador. Então, esse processo, esse ecossistema precisa ser muito bem protegido, e é justamente isso que o MindSphere faz, porque ele tem rigorosos conceitos ali, restrições para acesso, tá? Então, no desenvolvimento desses aplicativos são consideradas diversas normas de segurança, que só podem ser disponibilizados para download uma vez que eles estão cumprindo essas normas. Tá? Então você tem acesso agora não só à sua nuvem, né, disponibilidade de seus dados em nuvem, como também acesso a aplicativos de terceiro, acesso a aplicativos da Siemens, ou até mesmo a disponibilidade para você estar criando seus próprios aplicativos e estar disponibilizando ele dentro do seu processo produtivo, com a segurança, qualidade e tradição que a Siemens tem a oferecer desde mais de 100 anos aqui para o Brasil, certo? Então eu agradeço muito a atenção de todos, espero que tenha sido uma apresentação proveitosa, que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse meio, entender como o CNC funciona e os diversos recursos que eles estão disponíveis, que estão disponíveis para vocês
estarem utilizando e aprendendo um pouco mais sobre essa tecnologia. Tá? Então aqui estão alguns dados de contato. Então se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, eu fico à disposição a partir desses canais. Tá? Então tem aí meu telefone, minhas redes sociais. E aí também eu gostaria de fazer o convite para todos que se interessaram acessar o nosso site, o CNC4U, onde lá você vai encontrar diversos vídeos de treinamento, o próprio simulador para download, de forma gratuita, em que você pode estar baixando este recurso e conhecendo um pouco mais sobre como a Siemens opera, tá? Então, como o CNC da Siemens ele atua, e você já pode estar praticando isso no computador da sua própria casa, tá? Então, a gente tem diversos recursos disponíveis, como, por exemplo, o manual, tá? Tanto de fresamento quanto de torneamento, e vídeos tutoriais exibindo, né, realizando a prática ali de programas, ensinando de fato a programação dentro do nosso canal do YouTube e também dentro do nosso site. Então fica aqui o convite, agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite para estar aqui hoje e espero que tenha sido proveitoso a todos.